Senhores, o vídeo de hoje é sobre erros comuns. E eu já te falo, se você curtir esse vídeo e não cometer esse erro aí na sua vida, a chance de você emagrecer aumenta em 69%. E isso é comprovado cientificamente. A pergunta de hoje do vídeo é a seguinte: qual é o erro mais bobo que acaba com a sua saciedade? Você tem ideia aí do que você pode estar fazendo que está te deixando aí sempre com fome? Essa questão da saciedade é justamente isso. A gente come e logo dali depois de pouco tempo, a gente já está com vontade de comer de novo. Essa fomezinha ela volta muito rápido. Então tem aqui erros, principalmente o maior erro que eu vou falar aqui, é aquele erro que você pode estar cometendo aí, que faz com que você sempre esteja o quê? Com fome, sempre abra seu apetite, e isso faz com que o seu desejo por alguns alimentos, ainda mais esses alimentos muito hiperpalatáveis, muito saborosos, eles aumentam drasticamente. Então vamos ver aqui qual é o erro e como evitar que você fica cometendo aí esse erro no seu dia a dia. Quando eu dei o início ao meu processo de emagrecimento, eu vislumbrei ali várias diretrizes que eu deveria seguir para conquistar o meu emagrecimento em tempo recorde. Então eu sabia muito bem que eu devia aumentar o meu nível de atividade física durante o dia, cortar os açúcares, mas tem uma coisa que está diretamente a um erro que as pessoas cometem na questão da saciedade. E foi pontual para que, a partir do momento que eu executasse ali uma forma de não cometer esse erro, o meu emagrecimento mudou ali, consegui um emagrecimento de forma recorde, muito rápido, eu perdi 37 quilos em poucos meses. E é o seguinte, você pode estar errando aí em não colocar proteínas em todas as suas refeições. Sim, todas as refeições que você fizer ao longo do seu dia, deve haver proteínas. Justamente porque a proteína, ela te dá o quê? Mais saciedade. E eu já testei isso inúmeras vezes. Eu já testei isso através ali da minha alimentação, comendo proteínas em todas as refeições. Fiz algumas refeições sem a proteína. Percebi como que a minha vontade, meu apetite ali de comer vem muito mais cedo. E às vezes que eu como proteínas ali, principalmente em maior quantidade e de forma sólida, para mastigar mais, o meu nível de saciedade é muito maior. Então fico mais tempo ali sem aquela vontade de comer mais, até porque ali há menos necessidade de comer mais em menos tempo. E o controle alimentar também aumenta muito, porque a partir do momento que a gente está com níveis de saciedade maiores, a gente fica com menos desejo. Não que esse desejo ele vá sumir, mas é mais controlado. A gente tem um desejo ali sobre os alimentos que são mais hiperpalatáveis, que são mais chamativos em razão do seu sabor, cheio de açúcares e gorduras, crocância, cremosidade. Esses alimentos que nos chamam muita atenção, quando a gente está com níveis de saciedade maior, a gente tende a ter menos esse desejo. Justamente por isso, ali no meu início do processo de emagrecimento, eu fui pontual. Eu sabia que eu deveria comer proteínas em todas as refeições, mas a dúvida que me sondou ali foi: quais proteínas então eu devo comer nessas minhas refeições? A primeira ideia que eu fiz para poder dividir bem isso, descobrir essa resposta, foi saber quantas refeições eu fazia. E era muito básico. Na época eu fazia café da manhã, lanche da manhã, não todas as vezes, mas na maioria das vezes, porque meu almoço era um pouco mais tarde. Tinha o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Então, primeiramente, é saber quantas refeições que você tem aí no seu dia a dia. A partir disso, você vê quais que são as proteínas que encaixam melhor em cada refeição. Até hoje eu carrego muito isso. Por exemplo, no café da manhã, para mim, a proteína mais prática que tem ali são os ovos. É muito fácil fazer ali, eu me organizo para isso. Também tem um custo muito bom e é uma das melhores proteínas que a gente tem acessíveis hoje em dia. Então, desde sempre, né, falar a verdade. Então, no café da manhã, os ovos, e veja que ela também funciona como um elemento coringa. Você pode muito bem colocar ela em algum lanche, em alguma grande refeição. No lanche da manhã, hoje em dia eu não faço. Então, eu não tenho essa preocupação. Mas depende muito de onde que você vai fazer esse lanche da manhã.
Na época que eu comecei, eu estava o quê? No colégio. Então, ou eu levava lanche, ou eu comia o lanche do próprio colégio. O que que eu fazia? Eu focava em pegar algum salgado, quando eu comia ali na cantina, em pegar algum salgado que continha o quê? Uma quantidade de proteína maior e com menos gordura. Então eu focava aqueles salgados ali que eram assados, evitava os fritos e procurando sempre o que tinha um teor maior de proteína, mas sem aumentar muita gordura. Então normalmente era o quê? Empadas. Normalmente eram empadas sem catupiry, porque o catupiry ali tem uma quantidade bastante de gordura. Já nas grandes refeições, almoço e jantar, o foco era em comer o máximo possível de proteína disponível. Então, muitas vezes comendo fora de casa, se fosse um self-service ali, você poderia optar por optar ali pelas proteínas que são mais interessantes, que são mais magras, evitar justamente as proteínas que têm maior quantidade de gordura, porque aumenta muito aí a quantidade de calorias que você vai ingerir e acaba te deixando muito pesado além da medida. Quando você pede marmitecas ou algo do tipo, ou a outra pessoa está te oferecendo ali, que vai te servir, melhor dizendo, eu sempre optei por frango, o peito de frango, justamente porque é aquela que vem em maior quantidade. Então eu fazia essa opção. Em casa você pode aí colocar a quantidade que você preferir e tem todo o cuidado também para preparar ali a proteína, a carne, de uma melhor maneira, né? Para evitar muita gordura no preparo. E para o lanche da tarde, aí vai ver muito de acordo com a sua rotina também. E tem várias opções que servem tanto para o lanche da tarde quanto o café da manhã, que são os ovos, o frango desfiado, você pode fazer aí um patê, pode usar queijo cottage também. Para quem não tem muito, quem está disponível aí, disposto para ficar comendo proteína a todo custo, muitas pessoas, eu já fiz isso em comer carne moída com batata doce, por exemplo, no lanche da tarde. Fiz isso durante muito tempo. Para mim sempre foi muito tranquilo, mas para algumas pessoas isso não é tão interessante, não é tão aplicado, não é tão digerível. Então, pode aí utilizar ovos, frango desfiado com algum creme de ricota light para não ter tanta gordura. O queijo cottage é uma boa opção. Esses presuntos apresentados, peito de peru, não é a melhor opção. Mas se você for usar, a mussarela também não é, justamente pela quantidade de gordura ali ser alta e ter pouca proteína, se você for ver. Então, não é algo interessante. Mas se for optar, opte pelo peito de peru, mas lembre-se, o frango desfiado é uma opção muito melhor, que nem se compara com esses presuntos e apresentados. Você também pode fazer um lanche ali com iogurte, com leite, ainda mais se você tiver disponível o whey protein. O whey protein é muito prático e aumenta em muito aí a quantidade de proteína que você vai ter na sua refeição. Uma dose de 30 gramas de whey protein tem cerca de 21, 22 gramas de proteína. Então, isso já abastece você no seu dia com mais quantidade aí de proteína. Lembrando que a quantidade do alimento não corresponde exatamente à quantidade de proteína. Como eu falei, 30 gramas de whey protein, tem que ver qual whey protein que está sendo utilizado, mas ele vai ser ali o quê? 21, 22 gramas de proteína. Um filé de peito de frango de 100 gramas vai ter ali basicamente 30 gramas de proteína. É bem elevada essa quantidade de proteína. Agora, se você for para um corte de boi, vai ter uma quantidade menor ali de proteína, dependendo se o corte for mais gordo, tiver uma quantidade maior de gordura. Além de menos proteína, vai ter mais gordura. Então, isso acumula muita quantidade de calorias. Então, tem que ter esse jogo de cintura aí para não aumentar demais o consumo da gordura. E no jantar ali eu sempre priorizei a alimentação mais parecida com o almoço, mas diante de correrias, né, do dia a dia, optava por um lanche justamente com maior quantidade de carne, maior quantidade nem que seja de carne moída, músculo, patinho ou até mesmo do frango desfiado, ou filé de peito de frango. Sempre me ajudou muito, em caso de emergência, sempre ter a proteína preparada ali na geladeira, seja carne moída,
de músculo, patinho, até mesmo o filé de peito de frango ou peito de frango já preparados, que tendo a proteína ali disponível, o carboidrato é muito fácil da gente consumir. Pode ser em forma de arroz, batata, pão, é muito fácil. Então, o foco é ter a proteína disponível ali, ver as refeições que você faz, decidir quais proteínas que você vai consumir nas refeições que você tem e seguir isso, tendo que toda refeição comer proteínas. Isso vai fazer com que os seus níveis de saciedade estejam sempre elevados, diminuindo assim os desejos e os ímpetos que você tem de comer esses alimentos que são mais saborosos e que acabam prejudicando o seu processo de emagrecimento. Agora, depois de você ter bem essa consciência e ajustar o que você vai comer no seu dia a dia, nas suas refeições, você tem que ter em mente a questão do controle alimentar. Muitas das vezes a gente não vai ter o controle daquilo que a gente tem disponível para comer, mas você é a pessoa que vai decidir o que comer. Consegue ver aqui a diferença? Você sempre vai ser a pessoa que vai ditar, eu vou comer isso, beleza? Mas a oferta daquilo que vai chegar até você para você poder comer ou comprar ali e comer, nem sempre está nas nossas mãos. Então, uma coisa que você deve ter direcionado, principalmente aí quando você for comer fora de casa, é sempre focar naquele alimento ali que vai ter maior quantidade de proteína possível, com menos gordura ali disponível. Sempre que comer fora de casa, tenha bem gravado aí na sua mente essa ideia. Isso acontece principalmente nos lanches, que há uma maior dificuldade ali por ter uma variedade muito ampla do que comer. É muita coisa que a gente tem disponível para comer nesses locais fora de casa quando a gente fala em lanches. Pão de queijo, biscoitos, tudo muito frito, tudo muito com carboidratos refinados e com pouca proteína. Então, você tem que ter gravado isso em mente para quando chegar esses momentos, você já ter bem direcionado o que você deve fazer. Eu vou optar por aquele alimento ali que vai me oferecer a maior quantidade de proteína disponível possível, com menos quantidade de gordura. Então, tenha isso muito bem gravado, porque na próxima vez que você for ter que comer fora de casa e tiver ali disponível uma imensidão de coisas ali para optar, opte por aquela que vai te oferecer a maior quantidade de proteína magra que você tem ali disponível. E é justamente assim que você vai conseguir ter um controle melhor aí do seu peso, conseguir emagrecer de uma forma muito mais sustentável. Faça isso. Veja quantas refeições que você faz ao longo do seu dia e vai colocando essas proteínas aí de acordo que você vai tomando aptidão de inserir algumas que você não tem tanto costume assim, talvez como iogurtes naturais, iogurte grego, queijo cottage, opções que são mais magras. Quando eu falo magras, é sempre relacionados a alto valor de proteína ali, quantidade de proteína, com menos quantidade de gordura. Então, a partir do momento que você conseguir incrementar isso na sua rotina, você pode dar um passo além e ser mais intencional ainda para obter melhores resultados. E o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que já começa a virar hábito você ter inserido esses alimentos nas suas refeições, você agora pode ver e calcular quanto de proteína que é necessário você consumir em todos os dias. A partir do momento que você sabe ali quanto de proteína que você deve ingerir todos os dias, você pode dividir essa quantidade total pelas quantidades de refeições. E dessa forma você vai ser mais preciso naquilo que o seu corpo está precisando, naquilo que o seu corpo demanda. E dessa maneira você conquista melhores resultados. Seu aspecto físico, o estético, sua recomposição corporal vai ficar melhor. Seus níveis de saciedade tendem a aumentarem ainda mais, porque agora você vai comer a quantidade de proteína que realmente seu corpo está demandando. Então essa precisão pode ser feita, mas eu recomendo que, caso você ainda tenha dificuldade de inserir esses alimentos na sua rotina, primeiro insira. Vai pegando esse costume para depois partir para o exato, para a exatidão ali. Porque muitas vezes, se você for já direto para a exatidão, isso pode ser muito custoso para você, você vê isso como uma dificuldade, e isso ser desagradável. E a partir do momento que isso é desagradável, esse seu processo de emagrecimento, ele passa a não ser algo ali interessante, você se sente
só vê custos ali em continuar fazendo aquele processo. Você não está recompensando ele de forma satisfatória, pelo contrário. Então, siga essa ideia lógica aqui que eu trouxe no vídeo de hoje. E eu te garanto, você seguindo essas informações aqui, esse conhecimento que eu estou trazendo no vídeo, seus níveis de saciedade vão aumentar muito, drasticamente. E você vai começar a perceber quanto que é mais fácil ficar livre desses desejos que vêm assim do nada, por doces, por alimentos mais saborosos, vamos dizer assim, que são sempre mais gordurosos, com mais açúcares. Lembre-se, esse desejo ele não vai sumir simplesmente do nada. Ele tem que partir de alguns comportamentos que você vai ter na sua vida. Mas é muito mais fácil você ir ajustando isso aos poucos a partir do momento que você aumenta os seus níveis de saciedade. É justamente por isso que muitos medicamentos que vocês veem aí de emagrecimento, eles atingem o quê? Diretamente a saciedade do nosso corpo. Ele altera de uma forma ali bioquímica para a gente entender que está saciado, mas mesmo que o corpo ainda esteja precisando de nutrientes. Então, veja que é muito mais saudável e funcional para o seu organismo você utilizar-se de artimanhas naturais, como essa que eu estou te falando aqui, de comer maiores quantidades de proteína para aumentar os seus níveis de saciedade, do que simplesmente tomar um medicamento, ficar com o apetite lá embaixo e não comer os nutrientes necessários. Até porque a proteína é fundamental para a construção dos seus músculos, a construção ali de células do seu sistema imune. Toda célula do seu corpo vai precisar da proteína. Pele, cabelo, unhas. Então a sua saúde vai melhorar muito mais aí só de você seguir o que eu estou falando aqui, te passando no vídeo de hoje. E para você que tem ainda mais dificuldade e quer se alimentar melhor, eu tenho nos bastidores um grupo que é o grupo Zero Açúcar. Aqui na descrição eu vou deixar o link que você pode entrar lá, é um grupo gratuito, ali uma comunidade onde as pessoas colocam suas refeições ao longo do dia. Eu também venho com algumas informações ali rápidas, sempre para auxiliar o quê? Nesse processo de emagrecimento. Aqui na descrição vai ter esse link, clica lá para você entrar no grupo gratuito. Também na descrição você encontra gratuitamente a minha newsletter, que é uma carta semanal que eu envio para o seu e-mail. Se inscreva para recebê-la. E também, caso queira saber sobre a minha consultoria Manda, tem aqui um link, entre em contato com o meu time e pergunte lá que eu vou sanar as dúvidas e quem sabe você faça parte do meu time. No mais, deixe seu like nesse vídeo, aproveite para compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você vê e que está precisando de uma ajudinha para manter os seus níveis de saciedade maiores e evitar talvez a compulsão alimentar, evitar esse sobrepeso que é uma consequência muito grave hoje em dia. Aproveite para se inscrever e no mais, de nada.